surgiram na década de 70 como uma banda que cantava em inglês. Ganharam discos de ouro, fizeram fama dentro e fora do país e tem mais de 50 anos na estrada. Eu estou falando do Folhas e quem conversa comigo é um dos integrantes, o Wagner Benatti, o Bitão. Bitão, como é que você tá? Conta aí. Tudo bom, André? Tudo certinho? Eu tô normal aqui, seguindo todos os protocolos que todo esse tempo aí a gente ainda está, né, passando, mas está tudo bem. E eu quero cumprimentar a todos os telespectadores, né, cumprimentar você. É um prazer estar participando aqui do Refrão. O prazer é nosso e eu já começo perguntando, né? Já que você me deu a dica. Por que É, Bitão? Porque Bitão, eu sei que você é guitarra e voz do Folhas, né? Estão há isso, mais de 50 anos na estrada, firmes e isso. fortes. E eu queria que você me contasse aí. Primeiro, por que Bitão? Bom, só complementando o que você falou, nós estamos desde 1969, a Banda Folha, são 51 anos, né? Desde fevereiro de 69. Bom, o porquê do meu apelido Bitão é porque quando eu tinha é, 13 anos de idade, faz um pouquinho de tempo aí, aqui no Brasil, eu era bem garota, né, 13 anos, e a minha mãe escutava muito uma rádio aqui de São Paulo, e essa rádio tocava muito sucesso internacional, assim, quando aparecia. E eles foram, logo naquele começo de ano ali, de 1964, né, começou a tocar uma música que me chamou a atenção. Era uma música dos Beatles, era o She Loves You. Eles estavam começando mundialmente o sucesso. E aqui no Brasil foi a primeira música que começou a ser tocada na rádio. Quando eu escutei, eu fiquei maluco. Aí eu fiquei louco, né, para querer conhecer mais. E foi o que eu fiz. Comecei a ir atrás de tudo que era coisa divulgando o nome dos Beatles. E fui atrás e fiquei, assim, fanático, entendeu? Pelos Beatles. Aí quando eu ia para a escola, eu ia lá e cantando o que eu tinha de conhecimento das músicas, né? E o pessoal me veio. Eu tinha um xará, o Wagner Borelli, um grande amigo meu. Ele falava ao pessoal: esse cara daí só canta isso daí, música desses Beatles aí. Esse cara é os quatro Beatles juntos, ele é um bitão. Beatle grande, né? Foi isso aí, Bitão. Desse dia em diante, só minha mãe me chamou de Wagner. E quando é que o Bitão encontrou os outros integrantes do Folhas para começar essa jornada incrível de vocês? Bem, foi assim: o Paulinho, que é o baterista, vocalista também da banda, na época, ele, o Oswaldo e o Hélio, eles tocavam com uma banda chamada Vandermas Group. E o guitarrista da banda estava saindo da banda. E foi a oportunidade que eles tiveram para colocar alguém no lugar que gostasse da mesma coisa que eles gostavam, em termos musicais. Por acaso, eu gostava. E como eu conhecia um primo do Paulinho, que estudava comigo, e era baixista também, o William, ele me apresentou para o Paulinho um dia e falou: olha, o meu primo tem uma banda, eles estão mandando o guitarrista embora, querem fazer uma coisa nova, você não quer ir falar com eles? Eu falei: opa, é comigo mesmo, porque eu tocava já num conjunto de baile na época, e eu não gostava de tocar nada daquilo que eles tocavam lá, sabe? Nada a ver comigo. Bom, aí um dia o Paulinho veio conversar comigo e daí a gente começou as conversas. Ele me apresentou para o Hélio e para o Oswaldo. A gente, o Hélio Santisteban, já falecido inclusive, né? E aí a gente começou a afinar as ideias e nós formamos ali naquele final de 1968 para 69, a gente deixou tudo certo para começar os ensaios em 1969, no começo, né? E foi o que aconteceu. Então, a data oficial da formação da Banda Folhas ficou dia 18 de fevereiro de 1969, que foi quando a gente fez o primeiro ensaio juntos. E foi assim que começou os Folhas. E nem tinha nome ainda, né, a banda? Não tinha nome nenhum. Porque a gente estava procurando o nome e não tinha. E foi quando um grande amigo nosso, que não perdia nenhum dos nossos ensaios,
Ele veio um dia com um papelzinho, ele sabia que a gente estava procurando o nome. Ele veio com um papelzinho escrito folhas com PH, e no final do ensaio ele falou: Ó, pessoal, eu tenho uma sugestão de nome para vocês aqui, vê o que vocês acham. Aí a gente, até meio desinteressadamente, olhou o papelzinho, os quatro olharam o papelzinho. Quando a gente leu aquilo lá, folhas com PH, nós falamos: é isso, né? É uma coisa super interessante, né? Folhas com PH. E o nome surgiu assim, desse jeito daí. O nosso amigo chama-se Lelo Marco Aurélio, né? É nosso amigo até hoje. E foi ele que colocou o nome nos folhas, o Marco Aurélio Lelo. Foi desse jeito. E por que vocês decidiram cantar em inglês? Porque o nosso métier na época era fazer baile, né? Nós éramos uma banda de baile, mas uma banda de baile mais dirigida para o pessoal jovem mesmo, o pessoal adolescente. E esse pessoal escutava basicamente música internacional, que era o que mais tocava nas rádios na época, né? A MPB, por exemplo, ela não tinha a força que tem hoje em dia, né? Na época era mais mesmo música internacional, e não só inglesa ou americana. Tinha música francesa, que até hoje ainda tem muito sucesso em francês, italiana, música italiana. Um exemplo, Pepino de Capri, Rita Pavone. E tudo isso era maravilhoso para a gente, assim, essa coisa internacional. Só que, como a gente gostava, eles também gostavam dos Beatles, não só eu, a gente cantava, vamos dizer, 80%, 90% nos bailes de música no idioma inglês, né? E daí, para nós fazermos nossas próprias composições e quando tivemos a oportunidade de gravar, foi justamente em inglês. A gravadora que a gente teve a sorte de conversar com eles e eles nos contratarem, queria exatamente isso, um grupo que cantasse em inglês, né? Brasileiro que cantasse em inglês. E foi o que a gente fez e deu certo, né? Então, até hoje a gente segue esse nosso padrão. Nós até já tentamos cantar em português e gravamos em português por 2 vezes, inclusive, né? Mas infelizmente, ou felizmente, eu não sei, acabou não dando certo, porque o nosso público está acostumado com as folhas cantando em inglês. Bom, a gente vai ter que fazer um intervalo, mas daqui a pouco a gente fala sobre o sucesso internacional de vocês. Primeira parada do refrão, já já a gente volta, fique com a gente. Don't let him tell you that he wants you, 'cause he can't give you love which isn't there. Oh, little girl, he's never dreaming of you. You break your heart, you wait and see. So don't you cry now, just tell him goodbye now. Forget him and please come home to me. De volta com o refrão, hoje eu converso com um dos representantes do Folhas, o Wagner Benatti, o Bitão. Bitão, vamos falar Isso. agora ainda da língua estrangeira na banda. Eu queria só uma curiosidade apenas. Todo mundo falava bem inglês? Não. Então, acontece o seguinte, a gente procurava falar bem. Então, o que a gente fazia a gente escutava as músicas internacionais que a gente cantava nos bailes e tentava, o máximo possível, chegar perto da pronúncia, né? E o pessoal gostava bastante. Só que a gente não tinha isso de falar inglês legal, tal, não tinha. Na época não tinha nada disso daí. E, inclusive,
na época também, a gente não tinha nem acesso a muitas letras em inglês. Hoje você vai na internet, você procurar qualquer coisa, você acha, né? Lógico, qualquer letra. Mas na época a gente ficava na dependência de que alguma publicação, alguma revista musical colocasse justamente aquelas músicas que a gente gostava, que era muito difícil, né? Não, nunca batia. Mas os principais sucessos, então a gente ia, aí quando saía a gente ia correndo, comprava a revista e aí lia a letra. Até então, qualquer música que a gente escutasse e não tivesse a letra, a gente escutava e colocava a pronúncia. Tem muito disso no YouTube, você vê aqueles caras lá, aquele Glenn Fibral, esses caras, aquela letra, né? O cara ele escreve o que entende e vai. Era mais ou menos isso que a gente fazia. O dia que a gente começou a ver mesmo a letra de verdade e o que a gente escrevia, era um show de piada, um show de risos, né? Mas era o que tínhamos para o momento. Eu lembro que nas rádios eles passaram a fazer a tradução em português, né, das letras em inglês. Isso, exatamente. Tinham programas especializados em fazer exatamente isso daí, né? E quando foi que vocês decidiram compor músicas próprias em inglês e que acabaram fazendo um enorme sucesso? Olha, nós começamos a nossa primeira gravação foi em 1972. Até então a gente estava tentando uma gravadora, e ninguém se interessava. E nós conseguimos, com o nosso empresário da época, ele conseguiu falar com dois diretores da RCA Victor, da gravadora, e conseguiu convencê-los de vir no nosso ensaio para ver as nossas músicas, que nós temos músicas próprias. E os caras vieram mesmo, foram até um sábado à tarde, que um dia lá. Aí vieram os dois diretores, o Osmar Zan, que era diretor artístico, e o seu Henrique, né, Gastaldelli. Eles vieram e gostaram de tudo que nós apresentamos. Então ficou decidido que nós iríamos gravar essas músicas, uma demo, mas lá no estúdio da RCA. Foi o que a gente fez. A gente foi lá, gravou, e aí eles escolheram 4 músicas de todas as que nós gravamos demo para gravar de fato e lançar num compacto duplo. Que o compacto duplo era um vinil que na época existia com 4 músicas, 2 de cada lado do disco, era pequeno, né? Então a gente gravou esse compacto duplo e uma das músicas era o My Mistake. E logo que foi lançado, no meio de 1972, não fez absolutamente nenhum sucesso, né? Primeiro porque a divulgação não foi aquelas coisas lá, que tinha essa coisa da divulgação massiva, né? Mas não foi feita muita coisa. Mas com o passar do tempo, eu não sei nem porquê, começou a ser tocada a música justamente nessa região daí, em Goiânia, né? E algum disc jockey da região começou a tocar a música, ela começou a ser muito pedida nas rádios locais, tudo, e foi crescendo o negócio. Aí a RCA percebeu que ali estava fazendo sucesso, mandou um divulgador na região para começar a fazer em larga escala, no estado inteiro. E foi o que foi feito. E aí a música começou a fazer sucesso e passou de lá para o Brasil todo, né? Então foi uma coisa que não começou em São Paulo o nosso sucesso, que é a nossa cidade, né, São Paulo. Mas começou lá em Goiânia, né? Aí em Goiânia, e veio, espalhou para o Brasil todo, né? E foi assim o nosso primeiro disco, que começou a fazer um sucesso mesmo em 1973. Por isso que a gente diz que o My Mistake é de 1973, mas na verdade é de 72. A gente fala 73 porque foi quando começou o sucesso da música, né? Bom, a gente vai ter que fazer mais um intervalo, mas daqui a pouco a gente volta falando um pouco mais aí sobre os sucessos, né, do Folhas. Queria saber um pouco mais sobre as músicas. Mais uma parada do refrão, já já a gente volta. Fique com a gente.
volta com o refrão. Hoje eu converso com um dos integrantes do Folhas, o Bitão. Bitão, me fala Pois agora sobre esse sucesso internacional, né, das músicas de vocês. Eu sei que teve também um lançamento de um álbum chamado Rojas, em língua espanhola. Tamanho foi o sucesso. Queria que você contasse como é que foi, inclusive, esse sucesso dentro e fora do Brasil. olha, esse disco nosso, Rojas, porque assim, em espanhol, o nome folhas, se um espanhol for ler, ele não é uma palavra muito agradável em espanhol, entendeu? Então teve que ser mudado o nome folhas para rojas, que é o equivalente em espanhol. Quando foi lançado esse disco, ele foi lançado, só mudou o nome de Folhas para Rojas, mas as músicas são exatamente as mesmas músicas do nosso primeiro LP, que chamava-se Dead Faces, chama-se Dead Faces. E aí foi lançado na Espanha, na América do Sul e alguns locais da Europa, que eles pretenderam lançar assim aos poucos para começar a pegar sucesso. Mas fez mais sucesso mesmo foi na Espanha e na América do Sul, esse Rojas. Né? Então, para nós foi muito gratificante, porque a gente começou a ser conhecido na Europa e na América do Sul. Né? Foi um negócio muito legal. Mas depois a gente acabou gravando em espanhol, de fato, 4 músicas nossas de sucesso. E foi também um compacto duplo que a gente gravou. E foi lançado também, mas em espanhol mesmo. Mas também não foi um sucesso assim, esse daí. O sucesso maior assim internacional foi o Rojas. E vocês acabaram parando nas listas, né, de ranking internacional de música, né? Como é que foi esse tempo? E me fala também dos discos de ouro. Bom, a gente foi parar no ranking internacional. No internacional, a gente não chegou a vender milhões de discos, né? Infelizmente, assim como o Morris Albert, por exemplo, com Feelings, né? Ele vendeu bastante. E ele é nosso contemporâneo, né? Nosso amigo também. Então, sobre os nossos discos de ouro, foram 3 que nós tivemos. O primeiro foi com o My Mistake, né? O segundo foi com o She Made Me Cry, e tudo isso foi em seguida. Foi tudo em seguida. E o outro foi com o Forever. Então nós temos 3 discos de ouro. My Mistake, She Made Me Cry e o Forever. Né? E as nossas maiores canções conhecidas são exatamente essas 3, o My Mistake, She Made Me Cry, o Forever, tem o I Never Did Before, tem Get Back, Special Girl, né? É tudo música que essas músicas estão no nosso disco de ouro. Né? Esse disco foi lançado 2 vezes. Ele foi lançado a primeira vez em 1977, depois foi relançado na época do CD, porque eu estou falando do vinil. Né? Nós começamos na época do vinil. Aí, quando começou o CD, a gravadora a RCA lançou o disco de ouro também em CD. Né? Então, é um disco que ele está sempre sendo tocado, executado por conta dos maiores sucessos. Né? Então, é o que a gente é obrigado a tocar nos nossos shows. Praticamente é o nosso disco de ouro, só que a gente toca mais músicas, lógico, né? Mas basicamente são essas canções que deixaram a banda Folhas conhecida, né? E o nosso carro-chefe, só para complementar, são essas 3, o maior carro-chefe da gente: o My Mistake, She Made Me Cry e o Forever. Em meio século de banda, né? Vocês tiveram várias formações, muitos saíram, voltaram, e nesse meio tempo também teve o Hélio Santisteban, que acabou deixando a banda porque infelizmente faleceu em 2018. Queria que você falasse um pouco sobre ele, sobre o que ele representou para o Folhas. O Hélio
junto comigo, com o Paulo e o Oswaldo Malaguti, nós somos os fundadores da banda Folhas. O Hélio, ele tornou-se a voz principal ao longo de vários anos, porque as músicas de maior sucesso, ele era o vocalista principal. Eu e o Paulinho, o Oswaldo não cantava, mas eu e o Paulinho, nós cantávamos e nós temos músicas que nós somos os solistas, os vocalistas solo. Mas as que fizeram maior sucesso foram com o Hélio fazendo a voz principal. Eu e o Paulinho fazendo todos os vocais, sempre. Todas as músicas nossas têm muito vocal, que é uma coisa que a gente sempre primou por fazer, e acho que fizemos razoavelmente bem, né? E o Hélio, obrigado. O Hélio, ele saiu da banda a primeira vez em 1977. A banda já existia há 8 anos quando o Hélio saiu, né? E ele saiu para fazer carreira solo, porque aquela época foi muito conturbada musicalmente no mundo todo. Foi a época que surgiu a discoteca, né, no mundo todo, em 76, 77, e todos os músicos que tocavam ao vivo, tanto no Brasil quanto no resto do mundo, foi perdendo espaço para a música mecânica, que era música de discoteca, né? Não tinha um artista, tinha o disc jockey, né? Só. E como os Folhas eram uma banda de tocar ao vivo, né, todos os músicos, já não estava tendo muito espaço, nem para nós, nem para muita gente. E o Hélio resolveu sair da banda por conta disso. Ele queria fazer uma carreira solo, já que a banda estava mais ou menos parada, né? Ele resolveu sair, saiu, falou, tudo bem, né? Foi fazer a carreira solo dele. Ele tentou lá, não foi muito bem, inclusive, né? E depois ele retornou para a banda 2 anos depois, em 1979. Aí, quando ele retornou, nós estávamos com outro tecladista no lugar dele, que era o Marinho Testoni, né? O Marinho estava com a gente, aí nós ficamos em 5. A banda Folha sempre foi em 4, mas quando ele retornou, o Marinho não saiu. A gente conservou o Marinho e o Hélio ficou na banda, voltou para a banda. E assim foi até, acho que 81, 82. Aí o Marinho saiu, resolveu sair, e aí voltou a formação original dos Folhas, até o final de 78, 1978, quando o Oswaldo, que era o baixista da banda, resolveu sair para montar um estúdio de gravação. Mas o Hélio, infelizmente, nos deixou agora recentemente. Ele já tinha saído de novo da banda, né, para tentar a terceira carreira solo dele, tentou. E estava fazendo lá um monte de trabalho, tudo, mas infelizmente ele teve uma doença e não resistiu, né, infelizmente. E perdemos um grande amigo, um irmão, né? Um grande compositor, um grande cantor, né? Uma grande voz. E foi isso daí em relação ao Hélio. A nova formação é eu, o Paulinho Fernandes na bateria, né? Eu na guitarra, o Paulinho na bateria. Nós dois cantamos, que somos os vocalistas principais. Temos o João Alberto, que se juntou a nós lá atrás, em 1979, e ele saiu do Casa das Máquinas e veio, a gente convidou, né? Ele saiu da banda lá do Casa das Máquinas e veio tocar conosco, que está conosco até hoje, desde 1979. Então, formação original de hoje. Bitão, eu, guitarra e vocais, Paulinho Fernandes, bateria e vocais, João Alberto, baixo no baixo, e o Elias Jó, que é o nosso mais novo integrante e o mais novinho da banda, né? Ele está conosco já há quase 11 anos, há quase 12 anos, na verdade. A gente agora está no final do refrão, né? Estamos indo para o encerramento. Queria que você, se possível, falasse de forma resumida aí se valeu a pena esses 51 anos de Folhas e o segredo de estar aí na estrada até hoje. Olha, se valeu, valeu e como, viu? E como. Porque a gente fez o que a gente sempre gostou de fazer e ainda fazemos. E ainda estamos, apesar da nossa pouca idade, a gente ainda continua
A gente ainda continua. Só uma parte que é o seguinte: é uma coisa interessante. Eu, o João Alberto e o Paulinho nascemos no mesmo ano. Eu sou o mais velho, mas nascemos no mesmo ano. Eu sou de janeiro, o Paulinho é de agosto, o João Alberto é de junho. Então, e se a gente está junto, então pretendemos continuar até sei lá quando, né? Quando Deus permitir aí, e estamos já fazendo planos de novos trabalhos, né? Isso a gente nunca parou. Já temos músicas, inclusive, aí que vão fazer parte do novo trabalho. Inglês? Então, espero. Agora nós vamos fazer uma coisa. A gente vai fazer uma espécie de um teste, porque muitos fãs pedem assim: "Ah, a gente nunca viu os Folhas cantando em português, né?" E a gente fala: olha, já gravamos, mas o pessoal não conhece. Então a gente resolveu, por bem, fazer um trabalho que provavelmente vai ser metade em inglês, metade em português, né? Vai ser uma coisa que eu acho interessante, né? E vamos ver o que vai ser. Mas em termos de dias atuais, a gente tem que lançar tudo. Não existe mais o lançamento de um disco físico, um CD, um vinil, é muito difícil. Existe a divulgação pela internet. E é o que a gente vai fazer, né? É isso. E vamos para frente. É isso aí, para frente e sempre, né? E sempre. E vida longa ao Folhas. Eu te agradeço muito pela entrevista. Sucesso por mais 50 anos. Que vocês fiquem cada vez mais na nossa memória. Te agradeço muito. E, olha, vocês são história. Obrigada. Obrigado você, Andréa. Um grande beijo, um grande abraço para todos os telespectadores e ou ouvintes do Refrão. Foi um prazer participar. Eu quero deixar um grande abraço para você e para o pessoal que está nos acompanhando, em nome de todos da banda. Obrigado pela atenção de vocês nestes mais de 50 anos. Muito obrigado. É isso aí. Parabéns, Vitão. E é isso, o programa terminou, a gente fica por aqui, mas você acompanha a nossa programação no site da TV Justiça e também no canal no YouTube, TV Justiça Oficial. Também tem o Instagram, @TV Justiça Oficial. Semana que vem tem mais refrão, eu te espero e você fica agora com o som cinquentenário do Folhas. Tchau! So don't you cry now, just tell him goodbye now. Forget him and please come home to me.